Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 12 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, depois versículo 10 e depois versículos de 12 a 14. Esse evangelho, Jesus aqui está nos dando um grande ensinamento. E talvez aqui, o mais importante de todos, Jesus está dizendo que para entrar no reino de Deus, ou seja, para entrar no céu, é preciso diminuir de tamanho. Vamos entender o que o Senhor, então, Ele está querendo nos ensinar nesse Evangelho. Ele está dizendo, e tudo isso baseado em uma pergunta. Os discípulos perguntam para o Senhor: quem é o maior no reino dos céus? Jesus aqui vai colocar a base e nos ensinando a cada um de nós. Nós poderemos nos perguntar: quem é o maior aqui entre nós? Quem é melhor, né? Quem faz isso melhor? Quem é o maior? Quem é o maioral aqui? E Jesus, então, estaria falando a mesma coisa para nós. A mesma coisa. Então ele diz: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ora, então Jesus está dizendo que nós precisamos nos tornar crianças. Se nós não entendêssemos o sentido daquilo que Jesus está querendo explicar, nós poderíamos dar uma de Nicodemos, que Jesus disse para Nicodemos: olha, necessário para você, Nicodemos, é nascer de novo. E Nicodemos, não sabendo o que Jesus estava dizendo, ele diz: mas como eu posso nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Olha quanta estupidez. Muitas vezes o Senhor fala as coisas e a gente interpreta com a cabeça de Nicodemos. E olha que Nicodemos era um doutor em Israel. Então, muitas vezes, tem muitos sabichões que olham para aquilo que Jesus diz e interpreta exatamente ao contrário daquilo que Jesus está querendo dizer. Evidente aqui que Jesus não está dizendo que a gente precisa passar por uma metamorfose ou uma viagem no tempo ao contrário, de volta ao passado, virar uma criancinha para poder entrar no reino dos céus. Não, Jesus diz: se vocês não se converterdes, não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E eu gostaria de trazer aqui características de criança para a gente entender o que nós precisamos fazer para entrar no reino dos céus. Primeira característica da criança: ela é humilde. A criança, pela sua própria fragilidade, pela sua própria dependência do pai, então a criança ela é humilde, ela é frágil, ela é totalmente dependente do pai. E essa dependência do pai, essa dependência que nós temos que ter de Deus, é a pobreza evangélica que nos fala as bem-aventuranças do capítulo 5 de São Mateus. É exatamente isso. O que é o pobre em espírito? O que é o pobre em espírito se tratando de uma bem-aventurança evangélica? Ora, o pobre é aquele que depende 24 horas de Deus.
é aquele que não faz nada sem Deus. Nada. E ele acaba vivendo uma outra palavra de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 15. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Esse é o pobre. Então a criança, ela é dependente do pai. E nós precisamos, a exemplo da criança, ser dependente de Deus. Quantas vezes, por causa da nossa autonomia, por causa de que nós crescemos, né? Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, começam uma caminhada com Deus, uma caminhada bela com Deus, e se acham muito grandinhos já, né? E como muitos filhos fazem, né? Não, eu quero a minha autonomia agora, eu agora vou caminhar por mim. É aí que dá errado. É aí que dá errado. Quantas pessoas, então, tendo a sua autonomia, a sua independência de Deus, começa a dar com os burros na água, né? Porque acham que sabem demais, acham que são os espertalhões, não consultam mais o Senhor para nada, né? Não consultam mais o Senhor para as coisas da vida, do dia a dia, né? Deus é como se fosse mais um acessório que está ali, que eu vou lá e eu pego ele quando eu necessito. Na realidade, Deus não é o Senhor da minha vida, aquele que rege, né? Então, eu cresço, eu me torno adulto espiritualmente, né? E é exatamente ao contrário. Santa Teresinha, na sua Pequena Via, ela nos ensina isso, né? Ser uma bolinha na mão de Deus, depender 24 horas de Deus. Essa é uma característica de criança. Jesus está dizendo, se vocês não for como criança, vocês não entram no reino dos céus. Não entra. Não tem como. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos, primeiro, né, ser pequeno. Uma das características da criança é ser pequeno. E daí, Teresinha, né, a Pequena Via. Infância espiritual. Ser pequeno, né? Todo aquele que se proclama grande, ele se faz pequeno. Aquele que quer se tornar maior, seja aquele que serve, seja o último. Veja, a lógica do Evangelho é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Então Jesus aqui está nos ensinando um grande remédio, um grande segredo para a soberba, para o orgulho espiritual, para a vaidade, para toda a autonomia que o homem pensa que ele pode caminhar. O que o mundo moderno, o homem do tempo de hoje faz, meus irmãos? Qual é o problema da humanidade hoje? O problema da humanidade hoje é que a humanidade tirou Deus do centro e colocou o homem. Aqui está a longa marcha da vaca indo para o brejo, é que o ser humano tirou Deus do centro e colocou o homem. Colocou o homem, colocou a ciência, colocou tudo ali. O homem acha que ele se basta por si só, então ele é grande, ele é aquele que faz as grandes descobertas, ele sabe tudo, né? Eu vejo aí pessoas na internet, muito inteligente até, né? E também publicando grandes livros e tal, e são os inteligentes. Ora, eu diria... nenhuma autoridade, nenhuma inteligência não teria sido dada se isso não tivesse vindo de Deus. Esse é o primeiro reconhecimento que o homem precisa fazer. E o homem acha que isso é fruto dele mesmo. Meu irmão, minha irmã, basta uma gotinha de sangue num lugar aqui da nossa cabeça que não é para estar e que a gente fica abobado, abilolado. Fica em cima de uma cama, usando fralda e tendo que fazer todas as necessidades ali. E a gente não consegue andar, não consegue fazer uma coordenação motora. Basta um pouquinho de sangue num lugar. Olha como nós somos frágeis. E como o homem do século 21, o homem se tornou arrogante. O homem se tornou um ser que ele se basta. E nós estamos vendo aí o desastre. Nunca a humanidade esteve tão doente como está vivendo nos tempos de hoje. A humanidade está doente. A doença do século chama-se depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. São milhões de brasileiros que estão dependentes dos remédios. Milhões. Ora, isso não pode ser normal. Cristo nos criou para a liberdade. Jesus está dizendo, nós precisamos diminuir de tamanho.
Nós precisamos voltar a uma vida com Deus. Sabe por que o consultório dos psicólogos e psiquiatras estão lotados? Né? E aqui dou meu parabéns aos profissionais dessa área, porque vocês fazem um trabalho necessário. Mas sabe por que o consultório deles estão cheio? Porque os confessionários estão vazios. Porque o homem, eu não estou dizendo aqui que isso não seja doença, é doença e precisa ser tratada com remédio, sim, mas o homem, ele está se bastando por si só. Então, ser pequeno, ser humilde, ser dependente de Deus. Ora, se o caminho que leva para o reino é a porta estreita, saiba, se nós formos grandes, a gente não passa na porta estreita. Só passa na porta estreita quem é pequeno. Quem se faz pequeno, somente esse é capaz de passar na porta estreita. Jesus diz, largo e espaçoso é o caminho do mundo. E são muitos que por aí entram. São Leonardo de Porto Maurício, ele tem um pequeno opúsculo chamado O Pequeno Número daqueles que se salvam. O pequeno número daqueles que se salvam. Né? Aqui eu não estou dizendo quem se salvou, quem não se salvou, mas o pequeno número daqueles que se salvam. Olhando para o Evangelho, nós podemos supor muita coisa. Né? Jesus diz, são muitos os que entram por essa porta. Ora, se essa porta leva para a perdição, nós concluímos que são muitos que estão se perdendo. E a porta estreita é para os pequenos. Os pequenos. Aquele que sabe, irmãos, e eu não estou falando aqui de algo fácil. Né? Eu também luto para ir para o último lugar. E não é fácil. Nós fomos educados para o primeiro lugar. Nós fomos educados para ser o maior. Nós fomos educados para ser o melhor. Nós fomos educados para ser o primeiro em tudo. É assim. Mas o Evangelho vem de encontro a nós. E como diz o livro do Apocalipse, ele é doce na nossa boca, mas ele é amargo quando ele começa a entrar dentro de nós e nos transformar desde dentro. Ele é amargo para a nossa vida. E nós precisamos de muita renúncia, de muita humildade para a gente aceitar o último lugar, aceitar ser pequeno, aceitar que nós não somos nada, que nós somos dependentes de Deus o tempo todo e que se não for esse caminho, a gente não entra. Não entra. É isso que Jesus está dizendo nesse Evangelho maravilhoso de hoje. O Evangelho, eu digo, de cura para nós. E esse Evangelho é um Evangelho de cura para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Apliquemos esse Evangelho na nossa vida e experimentemos toda a graça que flui do Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.